Olá, amigas! Olá, amigos do nosso canal Brasília 24 Horas. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dia 1º de maio de 2020, venho deixar mais uma informação para vocês a respeito da pensão alimentícia. Então, como é que fica a questão da pensão alimentícia com essa questão aí do coronavírus? Bem, gente, com a chegada da pandemia de coronavírus, a economia parou quase que totalmente. E nesse momento de grandes incerteza, muitos brasileiros se perguntam se continuam a ter que arcar com a pensão alimentícia dos filhos. De fato, para muitos a pandemia trouxe também desemprego ou redução drásticas na renda, que é fatores que se tornam motivos de preocupações redobrada para quem tem que pagar uma pensão. Então eu vou te explicar aqui com mais detalhes o que a legislação brasileira diz sobre o pagamento da pensão alimentícia. E também vamos falar sobre as novas decisões do Supremo Tribunal de Justiça acerca deste mesmo tema, tá? Então venha comigo e vamos entender mais sobre este assunto. Com a questão da pandemia, impôs grandes perdas em todos os setores da economia mundial. Negócios de todos os tipos continuam a fechar as portas, e esse fato, por sua vez, gera uma onda de demissão em massa. Já os trabalhadores informais se veem adiante da impossibilidade, né, de continuar com as suas atividades, dependendo de auxílios governamentais para manter os gastos com necessidades básicas. Agora, de fato, via de regra, os custos com alimentação devem ser divididos igualmente entre os progenitores. A legislação brasileira ela prevê a contribuição à alimentação dos filhos, mesmo em casos de separação. Entretanto, as determinações judiciais não são estanques. O contexto é como que vivemos atualmente pode gerar revisões nas decisões judiciais tomadas em um momento anterior à crise. Então, haja vista que alteram a situação financeira dos implicados naquela decisão. Então, diga-se de passagem que não há nenhum artigo da lei, tá? Não há nenhum artigo da lei de número 5.478/68 que estabeleça um valor específico para as pensões. Nesse caso, esses valores são estabelecidos considerando os parâmetros da necessidade e da possibilidade. Então, o valor da pensão alimentícia durante essa questão do coronavírus, conforme já mencionados, não há um valor pré-estabelecido para o pagamento dessa obrigação. Esses valores são estabelecidos de acordo com os seguintes parâmetros: a necessidade dos pleiteantes e a possibilidade dos progenitores. O parâmetro da necessidade se refere aos recursos de que o alimentando precisa para viver. Somente para exemplificar os valores entre pensões de bebês e jovens que cursam a universidade variam, haja vista que corresponde às necessidades específicas de cada uma dessas fases da vida. No que diz respeito ao parâmetro da possibilidade, este é decisivo para entender como que fica a situação dos genitores que passam por dificuldade durante a crise da Covid-19. Isso porque esse parâmetro ele se refere à situação financeira do ex-cônjuge e isso significa dizer que os valores das pensões são considerados a partir da situação financeira concreta de ambos os genitores. Então será feito uma análise porque essa questão do coronavírus pode ter trago o desemprego do genitor, do pai, que está, né, do ex-cônjuge ou da mãe. Então tudo será feito de uma forma aí bem de uma forma aí consensual, de uma forma esclarecedora de como que vai ficar a questão da pensão alimentícia. E levando em consideração a característica se for uma pensão para bebês ou para um jovem que está cursando aí uma universidade. Então será feito de uma maneira clara, simplificada e honesta, né, de como que será feito essa nova questão, esse novo valor da pensão alimentícia, caso o pai, né, que é o genitor, ou os progenitores, a mãe também ou o pai, esteja passando por alguma dificuldade devido à questão do coronavírus, ou não está trabalhando, ou perdeu o seu emprego, como que será feita essa negociação de acordo com a necessidade de sobrevivência do seu filho. E, ademais,
É incorreto dizer que o valor do pagamento das pensões é de 30% do rendimento mensal do alimentante. Na realidade, esse é o valor mais aplicado, podendo o valor ser maior ou inferior a este. Conforme já mencionamos, a decisão em torno do valor da pensão pode variar a depender de cada caso. E como que você pode solicitar a revisão dos valores da pensão alimentícia em meio a essa crise do coronavírus? O critério da possibilidade permite à Justiça rever suas decisões, desde que a parte interessada solicite a ação revisional de alimentos, tá? Você vai entrar com solicitar uma ação revisional de alimentos, tal como está previsto no artigo 15 da Lei de número 5.478. E, em resumo, se a parte responsável pelo pagamento da pensão alimentícia teve redução de seus rendimentos, afetando o binômio necessidade-possibilidade, poderá procurar um advogado e solicitar revisão dos valores a serem pagos mediante a comprovação de sua situação atual. E para comprovar essa situação, os interessados podem se utilizar de documentos ou outros meios que comprovem a redução da capacidade financeira. Isso significa dizer que a suspensão do pagamento deve ser uma decisão acordada judicialmente e os alimentantes que não se submeterem a essa exigência podem sofrer as consequências do não pagamento da pensão alimentícia. A responsabilidade pelo pagamento em tempos de pandemia do coronavírus é uma questão muito importante de frisar que os beneficiários da pensão é o filho, mas pagamentos da pensão alimentícia devem ser feitos à parte que ficou com a guarda dos filhos, ou seja, podem haver casos em que o pagamento dessa obrigação deve ser feito pela mãe ao pai. Mesmo no caso da pandemia, em que podem haver situações de vulnerabilidade da parte do alimentante, este não fica isento da obrigação de pagamento da pensão. E nesse caso, se a mãe possui condições de assumir a responsabilidade integral pelo sustento do filho, é prudente cooperar um pouco mais até que a situação financeira do pai seja restabelecida. O mesmo é válido para os pais que tenham a guarda dos filhos e têm condições. E há possibilidade também de haver a cobrança da pensão para os avós do incapaz, nos casos em que nenhum dos pais conta com uma renda suficiente para arcar com os custos dos filhos. Aí pode gerar uma pergunta: é possível ser preso por não pagamento de pensão alimentícia durante a crise do coronavírus? Isso é uma outra dúvida que costuma importunar muitos progenitores que têm as pensões alimentícias atrasadas. Recentemente, nessa questão de ser preso ou não, o Supremo Tribunal de Justiça decidiu suspender as prisões que decorrem do não pagamento da pensão alimentícia durante essa questão da pandemia do coronavírus. E, no entanto, é necessário que o responsável pelo pagamento da obrigação comprove a incapacidade de pagamento por meio de documentações válidas. Da mesma forma, o STJ decidiu que os alimentantes já presos por esse motivo poderão cumprir a pena em regime domiciliar durante a pandemia, e haja vista que não representam risco à sociedade. Contudo, os pais que se enquadram nesses casos não estão livres da obrigatoriedade, do pagamento da pensão. Eles devem voltar a pagá-lo logo que houver o restabelecimento de suas condições financeiras. Outra questão também muito importante: a obrigatoriedade do pagamento da pensão alimentícia continua a valer, tá? Isso não quer dizer que não precisa pagar, mas ali está sendo, o próprio STJ está vendo a questão da situação de cada caso, e aquele ainda que não tem condição financeira está isento de pagar neste período de dificuldade pela questão do coronavírus. Mas assim que estiver com a sua questão financeira restabelecida, ele deverá se pronunciar a pagar a pensão alimentícia. E os alimentantes, conforme já visto essa questão, que ela continua a valer, essa decisão da Justiça traz alívio para muitos brasileiros que se veem diante da incerteza em meio a essa crise. Contudo, isso não significa que os responsáveis devem se eximir de suas responsabilidades. Os alimentantes devem voltar a fazer os pagamentos das pensões alimentícias assim que possível, podendo a ação revisional partir também da parte que tem a guarda do filho.
Ok, gente? Então, essa foi a nossa informação para vocês no dia de hoje. Espero ter contribuído com vocês com mais dessa informação, ok? Desde já agradeço pela sua atenção, pela sua companhia e muito obrigado a todos vocês que conseguimos bater a nossa meta de 70 mil inscritos. Nem chegou junho e já batemos. Isso deve muito a vocês que entenderam o propósito desse canal, que é levar informação de fonte segura, uma boa informação de fonte segura e principalmente trazendo à luz dos seus direitos. Qualquer dúvida sobre este tema, deixe nos comentários que vamos responder a todos vocês. Não se esqueçam de ativar o sininho para vocês continuarem a receber novas notícias. E também dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos e, se possível, se inscreva no nosso canal para mantermos esse canal ativo e operante. Muito obrigada a todos vocês, força, fé e coragem, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.